Oi, estamos aqui para mais um bate-papo gostoso e hoje é especial. Vejam só quem nós temos aqui hoje para conversar com a gente. A Jade com seu bebê de 3 meses. Hoje é dose dupla, né? Dose dupla hoje. Qual a sua percepção desta mudança de rotina para a sua vida com a chegada do Zion? Então, sou mãe de primeira viagem, né? Então, tá sendo uma experiência incrível. Eu confesso que a gente vê tanta coisa, né? Hoje em dia, eu por mexer com a internet, a gente vê muitas experiências, né? As pessoas compartilham muito, o acesso hoje em dia é muito maior, né? De você ver o que o outro passa também. Então, eu confesso que no meio disso tudo, pra mim foi até mais tranquilo do que eu imaginava. Porque às vezes eu acho que a gente vê tantas coisas negativas assim da maternidade e a gente acaba, às vezes, até não querendo entrar na maternidade por conta desse trauma até, né? E aí descobre que cada experiência é única. Exatamente. E não só a experiência de ter um filho, mas de cada bebê, né? Eu pretendo ter mais, então pode ser que ele seja de um jeito e o meu próximo seja de um jeito completamente diferente, né? Então eu falo muito isso nas minhas redes sociais, de que é realmente uma experiência única. Tanto a gestação, o bebê, enfim. Então, graças a Deus, eu tenho uma rede de apoio incrível. A minha mãe, além de trabalhar comigo, a gente ficou os primeiros meses 100% na casa dos meus pais, que é onde eu sempre morei também. Então isso era muito bom. Eu consegui sempre fazer o meu trabalho ao mesmo tempo, conciliar tudo, né? Meu trabalho, eu tenho essa vantagem de poder levar ele para onde eu estiver. Desde estando em casa, se eu quiser viajar, ou enfim, trabalhar com a internet tem esse lado muito positivo. Então eu consegui conciliar tudo. Que coisa boa. Ele é muito bonzinho, eu falo que como eu não tenho outro, eu não tenho uma referência próxima, né? Um comparativo. Eu também não tenho muitos bebês na família, até bebês de conviver muito próximo assim. Mas essa coisa de passar um dia ou outro, e não dá pra saber a rotina mesmo do bebê, né? Como é que foi a amamentação, a estabilização da amamentação? Foi tudo bem desde o início? Você teve alguma dificuldade? Como que foi? Olha, a amamentação, eu confesso que era a coisa que eu mais tinha medo. De toda a gestação, assim, desde que descobri a gravidez, enfim, o meu maior medo era a amamentação. E graças a Deus, assim, acho que foi uma bênção sobre mim. De tanto que eu orei. E foi tudo, assim, perfeito. Desde o primeiro dia, ele teve a pega perfeita. Acabei passando pomadinha, essas coisas, mas assim, porque eu quis mesmo, não foi nada que eu precisasse. Ele pegou super bem, mama super bem. Ele é bem guloso. Porque ele é um bebezinho bem fortinho, né? Ele é bem guloso, sim. A pediatra sempre fala também, a gente não precisou entrar com fórmula, então ele tá só no peito mesmo. Por conta de trabalho, às vezes eu tenho que sair e deixo leite pra ele, mas assim, só peito mesmo. E tamo bem. Nesse assunto, graças a Deus, tá tudo sob controle. Como é que está a rotina do soninho dele? Normalmente, bebê com boa amamentação, com uma amamentação estabilizada nesses primeiros 3 meses, tendem a apresentar menos problema de sono, porque o sono e a alimentação nesses primeiros 3 meses estão muito interligadas, muito juntas, né? Andam de mãos dadas. Então, como você está descrevendo a sua experiência com a amamentação, eu já me antecipo achando também que o soninho dele deve estar bom também. Eu, Jade, não tenho uma rotina, nunca tive uma rotina. Então isso até me preocupou um pouco. Nesse primeiro momento, realmente a rotina ela não fica clara, a necessidade da rotina. Eu ficava até um pouco intrigada. Será que eu já preciso introduzir uma rotina desde o início? Como que é tudo isso, né? Até ótimo que a gente mata todas as dúvidas. Então assim, a princípio ele mama livre demanda. Então, desde o início, assim, quando eu vi que ele tava ganhando peso, tava tudo certinho, eu nem tive essa fase de ficar cronometrando mamada, fazendo tudo certinho, tava tudo bem. Tava não, está tudo bem, graças a Deus. Então, eu confesso que durante o dia, eu nem sei, assim, quantas vezes ele acaba mamando. Se ele pede, ele mama e tá tudo certo. De noite, ele mama de 3 em 3 horas. Assim, quando eu preciso sair à noite, alguma coisa do tipo, e a gente introduz o meu leite na mamadeira, que ele provavelmente acaba mamando um pouco mais,
ele consegue estender um pouco mais, dorme mais 5, até já chegou a 6, 7 horas assim, de noite com o meu leite na mamadeira, né? Mas eu evito o máximo do máximo do máximo. Quando eu tô em casa... E quantos ml ele mama nesse momento que você dá a mamadeira? Sim, na mamadeira 120. E eu percebo também que lógico, como ele mama muito durante o dia, quando eu tô com ele, que é 90% das vezes, ele acaba espaçando menos, né? Porque meu peito chega no final do dia, ele já tá muito menos cheio do que durante o dia, né? No final do dia, a produção tende a dar uma diminuída, porque o bebê já sugou o dia todo, então no final do dia você já tem essa, né? Mas como a gente fala que peito não é estoque, peito é fábrica, né? Mas a gente percebe quando o bebê tá com problema no início e tudo, a gente orienta realmente a fazer um reforcinho às vezes com o próprio leite materno, né? No final do dia, tira naqueles momentos em que a evaporadora está maior, aquela coisa toda, a descida do leite é maior, tem alguns horários do dia, né? E guarda para fazer esse reforço no final do dia. Que aí ele também fica com uma reserva calórica boa, vai dormir e já consegue começar a espaçar o primeiro intervalo de sono. Porque existe uma confusão muito grande. As pessoas acham que o bebê com 3 meses não tem mais que mamar a noite toda ou que tem que mamar de 2 em 2 horas ou de 3 em 3 horas. Nenhuma das duas coisas são verdades, né? O normal, o desenvolvimento natural é que aos 3 meses ele já faça o primeiro intervalo maior. Até 6 horas. Alguns bebês já conseguem 6 horas tranquilamente. Entre 5 e 6 horas. Para isso, ele precisa trazer uma reserva do dia. E como nessa fase ele está num desenvolvimento muito intenso, né? Ele precisa estar bem alimentado durante o dia. O que a gente chama de manter o tanquinho cheio durante o dia. Fazer com que o tanquinho fique cheio para quando chegar à noite ele consiga ter esta reserva e consiga fazer de 5 a 6 horas de sono aos 3 meses de idade. Tá? Aí aos 4 meses já é um outro tempo, aos 5 meses um outro tempo. Por isso, os meus webinários são divididos de 0 a 3, de 4 a 6, porque cada idade tem um comportamento. E sempre que você puder dar essa reforçada no final do dia, para tentar que ele faça esse primeiro intervalo um pouco maior, que é quando você descansa também. E depois ele vai sim acordar de 3 em 3 horas. Todos os bebês têm esse mesmo comportamento? Não. Alguns bebês fazem 6 horas, mamam e fazem mais 4 horas, 5 horas de sono seguidas nesta idade. Mas não são todos, tá? Então, mamães, vejam só. Cada bebê tem o seu comportamento, né? E a gente não precisa ficar aflita querendo que repita exatamente, porque cada um é um. O que nós precisamos é ter esse norte, ter essa informação da quantidade de sono que eles já conseguem fazer. Eu sempre digo, nós não podemos exigir mais do que o bebê pode dar, nem menos do que ele consegue fazer, porque quando nós não o ajudamos a modular as noites de sono, a gente está propiciando que ele comece a ter uma situação difícil de sono à noite. E não é isso que a gente quer, não é isso que eles precisam. Então é preciso respeitar o sono em cada etapa do bebê, em cada idade do bebê, eles têm um comportamento com relação ao sono. E conhecendo isso, fica mais fácil para todo mundo. Eu recebo comentários: Eliana, eu posso fazer o desmame noturno do meu bebê de 2 meses? Não, não pode, não deve. E aos 3 meses? Não, não deve. E aos 4 meses? Não, não deve, porque aos 4 meses, ele já está aí quase perto disso, ele já tem possibilidade de fazer de 7 a 8 horas de sono seguidas, mas ele vai mamar com 7 horas. Noite toda, que a gente chama, que eu até não gosto muito dessa expressão, meu bebê dorme a noite toda, eu quero que meu bebê durma a noite toda. Não existe isso, existe a capacidade, a condição do bebê dormir uma determinada quantidade de horas de sono de acordo com a idade dele. A gente está acostumado a sempre receber as mães com um problema de sono, mas é importante que a gente mostre também para vocês como é não ter problema de sono, né? Então a Jade aqui está de parabéns.
o bebê aqui tá de parabéns, o Zion tá de parabéns, porque está indo tudo bem. E aonde não tem problema, a gente não inventa problema, né? A gente não procura problema. Então tá tudo certo, tá? Eu convido vocês aí a curtirem o canal, a darem o like de vocês, a se inscreverem no canal, ativarem o sininho, porque nós vamos ter muitos assuntos relativos à maternidade, à amamentação, a sono no nosso canal. É isso, obrigada. E também vai ter mais conteúdo lá no meu Instagram e no meu YouTube também. Fiquem ligados. Um beijo.